Fala pessoal, beleza? Olha só, tem uma galera me pedindo para eu contar histórias de músicas que eu fiz, que eu compus. Então eu vou contar para vocês como eu compus 24 caprichos. Bom, essa história começou em 2012, exatamente no mês de maio. Eu fui fazer uma turnê na Itália com o Stefano Bolani e a gente estava na cidade de Verona, famosa cidade de Verona, onde aconteceu a história de Romeu e Julieta. E a gente ia tocar no Teatro Ristori, com a participação do cantor Marco Sacramento. Na manhã do dia 16 de maio, eu estava no hotel, deitado, acordei com uma ideia na cabeça de fazer uma música cantada apenas usando a melodia, mas que dentro da melodia pudesse ser entendido e subentendido o ritmo, obviamente, mas também que a harmonia tivesse explicado, ou seja, que a própria melodia fosse a explicação de tudo da música. Então eu ainda estava meio deitadão ali na cama e tal, puxei o celular, liguei o gravador e comecei. Sol menor. Aí eu olhei pro relógio, o tempo rodando aqui, falei, vou fazer uns 2 minutos, mais ou menos. Aí eu comecei a cantar. Sol menor. E fui cantando. Quando deu 2 minutos, eu vi que estava chegando perto do tempo e fui concluindo a música. Depois eu ouvi, achei bem interessante, guardei. Aí no dia seguinte, falei, vou fazer de novo. Cantei mais uma melodia direto, improvisada, criada daquela fagulha da inspiração. Gravei mais uma. Terceiro dia, outra. Quarto dia, outra. Quinto dia, outra. Aí eu já tinha voltado pro Brasil. Aí quando chegou aqui no Brasil, eu já comecei a pensar um pouquinho diferente. Comecei a fazer com a voz, mas eu achei que já podia também fazer com bandolim, pensar em outros compositores. O sexto, me veio a ideia do Egberto Gismonti. Comecei cantando, depois peguei o bandolim e finalizei ela no bandolim. Aí veio o sétimo, pensei no Pixinguinha. Aí veio o oitavo, o nono, o décimo. Isso assim, no intervalo de a cada 3, 4 dias, eu ia fazendo uma melodia nova, uma música nova. Então quando chegou na 13ª, Rafael Rabelo. Aí na 14ª, eu me lembro como se fosse hoje, a emoção de estar na sala de casa, no sofá de casa, meus filhos eram pequenos na época, e eu fazendo a música e vinha... Na mesma hora me veio um sentimento de gratidão por aquele momento, recebendo uma melodia nova, recebendo uma música nova, com a minha família. Me lembrei da padroeira dos músicos, a Santa Cecília, e batizei de Santa Cecília. Mas até aí eu não tinha percebido que aquilo ali era uma obra maior, grande. Então fui procurando o nome, por que isso pode ser? Pensei em vários nomes, mas depois eu fui percebendo também que cada música tinha um desafio diferente pro bandolim, e acabou se tornando um repertório pro bandolim de 10 cordas. Eu falei, poxa, então é um tipo de música que tem um desafio pro músico, mas tem sempre alguma beleza, uma fagulha daquela coisa que a gente se emociona. Aí lembrei dos caprichos do Paganini, porque eu tenho o livro dos caprichos do Paganini, tenho o livro das partitas e sonatas do Bach. São músicas que tem essa onda, uma composição autoexplicativa, que uma melodia explica tudo. E eu falei, então isso é um capricho, porque é uma música difícil de tocar e fácil de ouvir. Então a partir daí continuei compondo, fui fazendo o 15, o 16, o 17. Aí um dia a lua cheia estava bonita, então fiz uma pra lua. Outro dia eu senti vontade de fazer um pro samba, aí fiz o capricho do Donga. E fui fazendo. Quando eu vi, eu já estava no 23.
Esse número é importante porque o Paganini fez 24 caprichos. Capricho é um termo muito usado na música clássica, que é uma música com a forma livre. Vários compositores já fizeram caprichos, entre eles Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov, Francisco Tárrega, Frescobaldi. E aí cheguei no final, tava no 23 e falei, preciso fazer mais um para fechar o 24. Só que saíram 2 de uma vez, aí eu fiz mais 2, eu fiz 25. Eu falei, não, 25 esse número não é o número certo. Então eliminei um e finalizei com o último capricho, que tem realmente um nível de dificuldade bem interessante, mas que segue essa essência da busca pela beleza, da busca pela emoção, da busca pelaquela nota que a gente ouve, pelaquela escala que a gente ouve e se arrebata. Então isso sempre foi o norte. É claro que eu procurei também dar uma atenção para o bandolim de 10, que é um instrumento novo, era mais ainda na época, e é um instrumento que ainda não tem uma literatura grande, como o bandolim tradicional, como o violino, como o piano. Então eu achei que era importante dedicar essa obra ao bandolim de 10. Então eu fiz os 24 caprichos brasileiros para o bandolim de 10 cordas. Daí produzi um disco junto com meu amigo Marcos Portinari, fizemos o disco com os 24 caprichos, criamos um site onde a gente disponibiliza todas as partituras e os áudios pra galera baixar de graça. E além disso, convidei alguns amigos muito especiais: André Vasconcelos, Bebê Kramer, Gabriel Grossi, André Memari, Guto Virti, Rafael dos Anjos, Rogério Caetano, Thiago da Serrinha. E antes de gravar um disco completo, eu gravei 5 caprichos no disco com o trio, junto com o André Vasconcelos e o Thiaguinho da Serrinha. Gravei o Capricho de Rafael e um disco em homenagem ao próprio Rafael Rabelo, onde vários artistas registraram suas composições em homenagem ao mestre dos 7 cordas. E nessa gravação eu tive o prazer de tocar com o Rogério Caetano, com o Guto Virti, com o Maurício Carrilho e com o mestre Jorginho do Pandeiro. Ou seja, a primeira gravação do Capricho de Rafael foi nesse disco. E aí eu fico feliz de ver um monte de gente tocando os caprichos. O Capricho de Rafael acabou se tornando um dos símbolos do baile do Almeidinha. Capricho do Carmo, o pessoal todo tocando, e a gente entra aqui no YouTube, tem um monte de músico tocando vários caprichos. Eu fiz pensando no bandolim de 10 cordas, mas que na realidade é uma música que serve para qualquer instrumento. Claro que tem essa busca pela evolução técnica, mas acima de tudo é uma música feita para emocionar. Porque se você pega e toca num andamento mais lento, ela também vai contar uma história legal. E se tocar num andamento rápido, ela vai contar a história legal e ainda vai desafiar o músico. Esse era o objetivo. E eu acho que vendo outros músicos tocar, eu vejo que ele foi alcançado. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver inscrito no canal, muito obrigado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve, dá um joinha, ativa o sininho, porque assim o YouTube avisa vocês sobre os novos vídeos. E quem quiser se aprofundar no assunto de improvisação, vem comigo no meu grupo do Telegram. E quem quiser estudar sobre improvisação diretamente, com os princípios da improvisação na música brasileira, o método que eu criei, o PIMB, vem comigo também. Os links estão todos aqui no descritivo. É isso aí, galera. Beijo pra vocês.